irmãos, podemos sentar. João capítulo 10, verso 9. João 10, verso 9. Separamos para falar da nossa série. João 10, 9. Hoje a quinta metáfora. Ganha uma caixa de bombom quem falar as 4 metáforas até aqui. Dou-lhe uma, dou-lhe 2, dou-lhe 3, dou-lhe 4. As 4. Ninguém? Pão, uva, pérola e azeite. E azeite. Todas essas metáforas falam sobre esmagamento. E todas elas produzem resultados extraordinários. E isso, sem dúvida alguma, aplica-se às nossas vidas. E hoje, irmãos, vamos falar de uma outra, quinta e penúltima, se não me falha a memória. Versículo 9 do capítulo 10 é um texto muito conhecido. O que é que diz aí na sua Bíblia? Um versículo tão conhecido, tão simples na leitura, quando a gente faz no dia a dia, só ler o versículo. Parece-nos que Cristo fala isso com tanta naturalidade. Assim como ele diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o bom pastor, nesse mesmo texto, eu sou a videira, eu sou a luz. Agora ele está dizendo: eu sou a porta. É uma declaração poderosa, irmãos. Aparentemente, aquilo que é simples, nós às vezes não damos importância. Esperamos algo extraordinário. O extraordinário também está no simples. No simples. Então essa é uma declaração poderosa, porque nela está atrelada, anelada a salvação. Ela é poderosa porque não tem como chegar do outro lado sem antes passar pela porta, e essa porta nos conduz para a salvação. Então é uma declaração muito verdadeira e intensa. Bom, eu preciso ressaltar que não é qualquer porta, não é qualquer ideia aqui. Alguém já entrou em um hospital que não seja pela porta? Pelo menos eu acho que não. Seria inusitado. Você entra em sua casa por uma porta. Você entra, às vezes quando você perde a chave, você tenta entrar pela janela ou outra coisa, né? Você cria atalhos. Mas o comum é a porta. Ninguém faz uma casa sem porta e vão tentar entrar por um atalho, pela janela. Ninguém entra nesse espaço pela janela, por uma porta. Bom, porta tem significado. Cristo poderia dizer assim: eu sou todo-poderoso, eu sou o Filho de Deus, e eu sou suficiente para vocês. Assim como Deus disse outrora a Moisés, dizendo assim: eu sou quem eu sou, e pronto. Esse eu sou vai se concretizar ou finalizar em Jesus Cristo. O eu sou agora, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Essa porta, ela é uma declaração poderosa, irmãos. Mas eu preciso entender também que é uma metáfora. Pois para abrir uma porta é preciso planejar ou às vezes quebrar. Quando você
você está construindo uma casa, você organiza essa casa dentro de um projeto todo organizado. Um engenheiro assina esse projeto e ele está lá, planta alta, planta baixa, onde vai ter porta, onde vai ter banheiro, onde vai ter janela, onde vai ter isso, onde vai ter aquilo. Não tem como improvisar. No meio do caminho, vamos abrir uma porta aqui, vamos fazer isso aqui. Isso pode até acontecer, mas tudo vai mudar. A planta vai mudar, tudo tem que mudar. Se a porta era ali, vai passar a ser aqui, tem que ter uma lógica para isso. A estrutura talvez venha a mudar. Então, porta não se abre de qualquer jeito ou em qualquer lugar. As casas, por exemplo, dentro do projeto Minha Casa e Minha Vida, você tem que comprar sabendo que você não pode mexer na estrutura. Primeiro que ela é financiada até Cristo voltar, 240 meses ou 300 meses. Eu acho que ele volta nesse período. Se você for tentar botar uma porta em algum lugar, primeiro não pode. Mas mesmo que fosse possível, você teria que pedir permissão. Aí já vão falar que não. Contratar um engenheiro, pegar a planta da casa, fazer toda uma análise e refazer algumas coisas. Se for casa germinada, esquece. Não pode mexer, porque tem toda uma estrutura. Quando nós compramos a nossa casa, nós tivemos que abrir portas, porque não tinha porta, né? Foi uma, não foi? Enfim, nós abrimos porta. Não tinha cozinha, e nós tivemos que fazer uma cozinha. Para fazer a cozinha, nós tivemos que quebrar paredes, mas olhar a estrutura, como é que ela estava. Então, porta é uma metáfora que nos mostra que é necessário, às vezes, planejar e quebrar. Só que quebrar algumas coisas, às vezes, incomoda. Eu não sei se você já morou em uma casa em construção. Eu estou morando já há 8 anos. É horrível. Quando você acha que está tudo bem, você tem que quebrar alguma coisa e refazer e fazer novamente. Lixar isso e aquilo. Abrir portas requer planejamento e quebrar algumas coisas. A vida é assim. Nós planejamos algumas coisas, entretanto, nós às vezes não queremos quebrar algumas coisas. E aí eu vou dizer, quebrar o quê? Alguns paradigmas postos. Nós colocamos algumas coisas e achamos que tem que ser sempre desse jeito. Quem dera se fosse assim, tudo desse jeito, mas não é. Se nós queremos romper na vida enquanto igreja, enquanto servos, enquanto família, nós precisamos abrir portas e às vezes quebrar algumas paredes. Vai incomodar? Vai. É fácil? Não. Vai ter que rever alguma estrutura? Sim. Ou ficamos na mesma coisa. E Deus é um Deus criativo. Deus é um Deus que muda. Não quem Ele é, mas tudo aquilo que Ele tem para fazer, Ele faz. Ele tem um plano. E dentro desse plano, Ele abriu portas. A pergunta é: você já entrou por uma porta ou portas que te levou para caminhos devastadores? Você já entrou por uma porta até assim, olha, essa porta é de Deus, e depois percebeu que não era de Deus? Se sim, por que você tinha tanta certeza que era de Deus e depois deu errado? Porque muitas vezes nós entramos por portas que não é de Deus, não pertence a Deus. Porque nós queremos fazer, nós queremos romper com uma coisa que não nos cabe. Assim, irmãos, a metáfora é: às vezes devemos trancar a porta para nos proteger. Outras vezes é necessário romper e abrir portas. Na Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, nós encontramos a palavra porta, um monte de vezes, em vários sentidos e em vários contextos. João capítulo 20, versículo 19, diz assim: então
Ao entardecer daquele dia, o primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos, a portas trancadas, por medo das autoridades judaicas. Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. 20:19 de João. Eles estavam com as portas trancadas, com medo. Eles estavam com as portas trancadas para se proteger dos judeus. Às vezes é necessário trancar a porta e entrar no quarto, como diz a própria palavra, e ali orar e buscar a Deus por uma resposta, por uma porta. Seja em relacionamento, seja no ministério, seja na sua vida conjugal, no trabalho, faculdade, alguma coisa da vida. Eu preciso às vezes entrar numa quarto, fechar a porta e ter o meu momento com Deus. Bom, eu preciso também te perguntar: por que Jesus não entrou pela porta nesse texto? Diz que as portas estavam trancadas, Jesus apareceu no meio deles e disse: paz seja com vocês. Por que Jesus não entrou pela porta? Porque Ele é a porta. Porque Ele é a porta. Porque Ele é a resposta. Poderia entrar pela porta? Poderia. Mas Ele é a resposta. Ele é a própria porta. Ele é o caminho. Ele não precisa que ninguém abra o caminho. Ele precisa que João prepare o caminho. Mas Ele é o caminho. Ele é a porta. Assim, irmãos, quando a porta é esmagamento. Primeiro, quando buscamos entradas fáceis na vida. A porta pode ser esmagamento quando nós tentamos por caminhos fáceis, por entradas fáceis. E aí, se você quiser conferir aí Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Porta é esmagamento quando buscamos entradas fáceis na vida. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que entram por essa, ou que entram. Assim, a porta, ela é esmagamento quando nós tentamos atalhos. Não existe atalho. Às vezes nós queremos dar um jeito, e tem até um livro de um pensador que escreveu O Jeitinho Brasileiro de Ser, na sua tese de doutorado, que é do brasileiro, está na cultura brasileira, dar jeitinho, ou tentar dar jeitinho para tudo. E essa tese trabalha 2 pontos, o positivo e o negativo. E é claro que eu vou pontuar o negativo. Brasileiro é danado para dar jeitinho, e quando você não dá o jeitinho, a pessoa que está tentando dar o jeitinho, ela se sente ofendida. E você acaba analisando para dentro de você e fala assim: será que eu estou errado? Irmãos, é esmagamento a porta em alguns momentos, porque não existe atalhos em Cristo Jesus. Ou é sim, ou é não. Seja o teu sim, sim, o teu não, não. O que passar disso é do inferno, a palavra diz isso. E eu sei que às vezes somos tentados a levar, a fazer atalhos. Mas não existe atalho quando nós falamos do caminho Jesus. Não existe. Eu vou tentar um atalho para chegar a Jesus. Só tem um caminho. Ele diz: eu sou o caminho, sou eu. Então não tem como chegar no céu que não seja passar pela porta. É só Ele.
E aí, a palavra que nós lemos em Mateus diz que a porta é estreita. É estreita por quê? Esmagamento, querido. Isso não é porteira. Entra quem quer, do jeito que quer e a hora que quer. Não é. Não é. Esse discurso de que qualquer um vai, qualquer um entra, todos somos, esqueçam isso. Não é verdade, é uma falácia, é uma mentira. Não é. E isso já está na cultura do sincretismo religioso brasileiro, que todo caminho leva a Deus. Mentira! É um caminho só, é uma verdade, e a vida está nele, e ele é a porta, ele é o caminho. Ao final deste caminho tem uma porta, que é ele mesmo. Assim a porta é estreitamento quando? O esmagamento. Quando nós tentamos atalhos. Não busque atalhos aqui, em casa, no trabalho ou em qualquer outro lugar. Pastor, mas vai demorar muito. É isso. Ou está demorando muito. É isso, para todo mundo. Mas está difícil demais. É o seu tempo. Para uns é 5 anos, para outros 10, 15, 25 anos, um mês. Não sei. Como que eu posso fazer para fazer isso e fazer aquilo, fazer bem, pregar bem, cantar bem, tocar bem, servir bem a Deus? Não existe atalhos. Poderia dar uma fórmula, inventar aqui um roteiro, mas não existe isso. Até posso te dizer, busca a Deus, busca a Deus e busca a Deus. Fazendo o quê? Lendo a palavra, orando, se envolvendo com Deus e com as coisas de Deus, e certamente você vai estar no caminho e na porta, mas no final ela é estreita. Assim, nós podemos cantar. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Exaltado seja o teu nome, Pai. Entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. E me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Oh Deus,
Oh, Pai, bendito seja o Teu nome, Deus. Tu és a porta, Deus, aberta. E o Senhor, certamente, quando abre uma porta, ninguém pode fechar. Deus nos ensina, Pai, nos ensina sempre, Deus, a não buscar atalhos, Pai. Porque ainda que nós venhamos a entender e saber que a porta é estreita, essa é a única porta que nós devemos passar e pensar em entrar e passar por ela. No nome de Jesus, Pai, ensina-nos a esperar, ensina-nos, Senhor Deus, a buscar, ensina-nos, Senhor Deus, a orar, ensina-nos, Senhor Deus, a crescer diante de Ti e esperar por essa porta, essa porta, Deus, que podemos passar por ela e encontrar do outro lado, Deus, pastagem. Podemos encontrar do outro lado, Deus, esperança. Podemos encontrar do outro lado, Deus, amor, carinho. Podemos encontrar do outro lado, Senhor Deus, a resposta, porque Jesus é a porta e Ele é a resposta. Oh Deus, ensina a Tua igreja nessa noite, Pai, a não buscar atalho na sua espiritualidade. Não tem atalhos, Deus, na busca diante de Ti. Temos que pagar o preço do esmagamento. Temos que pagar o preço, Deus, no dia a dia. O Senhor é a porta, Deus, e não tem outro atalho, não tem outro caminho. Por isso, Deus, no nome de Jesus, Deus, Deus. Eu vou subir o monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada sempre, Pai, e vou ficar lá até te encontrar. oh Deus. Só a igreja, vamos lá. Vamos lá, igreja. Oh Jesus. Oh Deus. Oh Jesus. Oh Deus. Oh Senhor. Tempestade é você. Vento forte é você, que me faz temer a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Amém. Poder sentar. Segundo, queridos, quando a porta é esmagamento, quando há oposição nas possibilidades de crescimento. Toda vez que nós queremos crescer, toda vez que nós queremos romper, a porta em alguns momentos passa a ser, aparecem então os opositores. Quando há oposição na possibilidade do crescimento. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 8 e versículo 9. Diz assim, Paulo falando: contudo, permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, mas os inimigos são muitos. Vou repetir. Contudo, permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, mas os inimigos são muitos. Quando há oposição nas possibilidades de crescimento, vejam o que o texto está dizendo. Eu destaquei aqui na minha memória. Paulo estava pronto para continuar o ministério, mas ele disse que ia permanecer ali até o Pentecostes. Ele tinha certeza de para onde ele estava indo.
porque foi aberta uma porta ampla para pregar o evangelho, para implantar a igreja, para romper com evangelhos aos gentios. Ele sabia do que estava acontecendo, o Espírito Santo abriu portas. A passagem continua, depois você pode ler isso. Tessalonicenses ele vai falar sobre isso. Em Efésios ele vai falar sobre isso. Mas o texto finaliza dizendo assim: mas são muitos os inimigos. O princípio, irmãos, quando há oposição, porque algo está para acontecer ou já está acontecendo. Quando tudo está normal, ou aparentemente natural, e natural é carne, nós não vivemos do natural, nós deveríamos viver do sobrenatural. Está tudo normal, está tudo tranquilo, tem alguma coisa errada. Ele tinha consciência de que Deus abriu uma porta ampla e promissora, mas tinha inimigo. Igreja que cresce, igreja que desenvolve, pessoa que cresce no seu individual, entenda isso. A vida é assim. Eu estou falando como a vida é. Vai aparecer oposição. Pastor, é assim. Poderia falar vários textos aqui para isso. Vários. Você conhece muitos. E eu já falei isso aqui. E quase sempre de casa, nas Sagradas Escrituras. O texto não nos diz isso. Nos diz que muitos inimigos, são muitos os inimigos. Por que muitos inimigos se nós temos o Lúcifer, o capeta, o cão, mas ele tem a corja dele. Quando ele não está só, ele manda o bando dele. São muitos inimigos. Daniel orou, no primeiro dia da oração a resposta veio, não veio. Porque tinha alguém que estava impedindo a oração chegar. Tinha uma batalha nos céus impedindo a oração chegar. Chegou no 21º dia. Mas o anjo veio falar assim: Moisés, Daniel. Eu vou ficar do Moisés aí que vocês cantarem. Já recebemos a sua oração, mas tinha um inimigo impedindo de a oração chegar. O que Deus está te falando, irmãos, não para. Não pare, não pare. Não é no peito, não é por força nem violência, é pelo meu espírito, diz o Senhor. Mas temos inimigos, no plural mesmo. É um bando, é muita gente. Mas pastor, crente não fica possesso. Claro que não, sem dúvida, na minha teologia, naquilo que eu creio também não. Mas que o capeta sopra no ouvido de qualquer um, sopra. Sopra. E tem gente que fala assim: vou pagar para ver. Não precisa pagar não, é de graça. Isso é para tudo na vida. Quando há oposição, queridos, no crescimento. Eu não conheço. Estamos falando de reino. Uma igreja que rompeu portas, que abriu portas, que não enfrentou oposição. Tem? Deve ter, porque eu não conheço todas as igrejas, claro, né? Mas as poucas que eu conheço, todas elas enfrentaram oposição. Uma das coisas que eu falei com os irmãos, e graças a Deus a gente tem rompido, estamos abrindo portas, era que se tem algo que incomoda, e eu acho que incomoda a todos, incomoda no bom sentido, é que, para que um espaço desse, um prédio aqui do lado,
toda essa estrutura para 20 bancos vazios. A gente poderia fazer numa garagem. Ou fazer melhor. Ir para um galpão maior ainda. Ah, pastor, então não vai entrar em crise. Não, tem gente que não vai fazer diferença nenhuma. Por quê? Porque é natural, está natural. Oposição, queridos. Toda pessoa que desenvolve o reino de Deus enfrenta oposição. Poderia citar algumas pessoas, mas não é necessário. Eu já vi e ouvi aqui na nossa cidade, pastor fazendo um trabalho de Deus, até então, né? Amanhã eu não sei, mas até então. Já ouvi, é oba-oba. Falei, invejoso. Não faz nada quando alguém faz, é oba-oba. Falei, vai fazer o oba-oba que ele está fazendo? Vai passar horas e dias estudando e fazendo, e pastorear e cuidar? Vai fazer o oba-oba. Vai fazer o oba-oba no joelho. Eu já ouvi. E pasme, de quem? Da liderança, de pastores, de pessoas que estão liderando, de igreja. É oba-oba. Lá pode tudo. Não, queridos. Alguém já disse: ninguém chuta cachorro morto. Não chuta, está morto. Só mexe com alguém que está incomodando e mexendo e trazendo vidas para Cristo. Porque se derrubar aquela pessoa, vai uma galera com ela. E aí, sem dúvida, o bando do inferno vem celebrando. Assim, igreja, no nome de Jesus, Deus já abriu uma porta ampla e promissora. Ela está não só aberta, ela está escancarada. Mas feche a porta, porque você tem autoridade do céu sobre a sua vida para fechar a porta, para que o inimigo não entre. Estou falando de libertação, aquilo que ele vai tentar entrar. Você tem a autoridade de dizer assim: aqui você não vai. Aqui é nessa porta que Deus abriu, eu vou entrar, eu vou romper, não por mim, mas porque Ele abriu. Não importa o inimigo, a quantidade deles. Não importa se ele vem do inferno ou se é do meio, mas o que importa é que Deus abriu uma porta nesse lugar e Ele vai romper com toda a porta que Ele abriu. Amém, Deus. Ele abriu. E toda oposição levantada, certamente, nos joelhos, nós iremos vencer. Graças ao bom Deus, não temos esse problema. Mas como eu sou preventivo, não cirúrgico, já estou te antecipando. Durante o processo de esmagamento, de crescimento, sempre aparece oposição. Sempre. Começa a crescer na sua casa, na sua profissão, no seu negócio. More no melhor bairro da cidade. Construa uma excelente casa. Bota a piscina lá. É traficante. É traficante. Compre um carro novo. Da onde essa pessoa está tirando dinheiro, gente? Não sai de casa. Faz isso, faz aquilo. É traficante. Comece a crescer. Comece a fazer uma faculdade, fazer alguma coisa da sua vida pessoal. Da onde você está tirando dinheiro para fazer uma faculdade? Você está buscando em Deus, esperando em Deus alguma coisa, começa a acontecer, e aí começa a oposição a levantar, fala assim: tem alguma coisa de errado com fulano, tem alguma coisa errada com Beltrano.
E aí, o ministério vai cantar a próxima. Uma vez um pastor parou no trânsito com seu carro, um carro considerável, melhor que o meu, 500 mil vezes. Parou, um pastor já aposentado do seu trabalho secular como do ministério. Do lado parou um seminarista com o fusquinha dele. Aí ele olhou assim para o pastor e disse: pastor, você tá bem, hein? Eu chego lá. Aí ele: meu filho, você quer começar por onde eu estou terminando. A vida é assim, queridos. Alguém já trilhou um caminho, alguém já começou uma jornada. Nem todo mundo vai ter o que vai. Para ter aquilo é preciso pagar o preço. No reino de Deus é o reino da compensação. Se fizeres isso, eu te darei isso. É bíblico. Se perdoar, o Pai do céu, o Senhor Deus, te perdoará. Se não perdoar, o Pai não vai te perdoar. É condicional. Quer ter alguma coisa? Não é barganhar com Deus não, tá? Não estou falando isso. Ele, na condição de Pai, Ele pode fazer isso com a gente. E não o contrário. Se fizer isso, filho, por merecimento eu te dou. Se fizer o contrário, eu não te dou. Quem nunca fez isso com o filho? Se não fez, faça, porque isso também educa. Você acha que Deus faz como? Tudo que eu peço, tudo que pedires crendo, recebereis. Mas eu estou todo torto, não faço nada para agradar o Pai, e eu quero que o Pai me dê tudo. É lógico que não vai dar. É lógico que não. Assim, irmãos, no nome de Jesus, quem está entendendo o negócio aí? Amém. Vamos cantar. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro
Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pedir à irmã Elizabeth que viesse aqui, por favor, Elizabeth, interceder ao Senhor Deus. Se você puder interceder ao Pai. Pode ser? Santo Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, pela palavra desta noite. A tua palavra é sempre rica e abundante. E agradecemos o entendimento que o Senhor nos deu hoje. Que isso possa se aprofundar nos nossos corações cada vez mais. Que o ensinamento deste mês tão precioso, Senhor, transforme a nossa vida, transforme a nossa visão. Sê conosco, Senhor, no final deste culto, que a nossa comunhão seja rica contigo e com os nossos irmãos. Fortaleça, Senhor, as nossas mãos para a tua obra. Nos transforme para a tua glória. Fortalece, Senhor, aqueles que talvez estejam sentindo alguma fraqueza, com a força que vem de ti, porque tu és a porta, tu és a nossa força, tu és o nosso caminho, tu és a nossa esperança. Nós te agradecemos por isso, Senhor. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém.